Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz, a paz do Senhor, Deus abençoe. Graça e paz, saudação cordial. Eu vou falar um pouco com você hoje sobre religião e política. Vou ser bem breve falando nisso. As pessoas dizem que religião e política não se discute. Se discute sim. O tempo romano é bíblico, está na Bíblia. Bom, pastor, me prove lá para o capítulo e versículo. Eu não preciso provar capítulo e versículo, basta você ler a história, que você vai entender que a política estava envolvida desde o tempo de Roma. Anás e Caifás, eles começam a fazer uma política ali que é surpreendente. Então a história deles é uma história política. Você vai entender. Eles eram considerados sacerdotes e sumos sacerdotes. Então eles tinham um povo que eles lideravam, né? Tinha um povo que eles comandavam, os judeus, e eles sendo saduceus. Então o que acontece nessa história? Eles são donos de grandes redes de comércio. Eles começam a comercializar, eles começam a dizer para as pessoas. Vou fazer um vídeo só falando sobre isso em outra ocasião, mas eu vou ser mais breve aqui. Então, até no pátio do templo, o comércio que estava ali era dessas pessoas, né? Então Jesus chega lá e acaba com tudo. Faz um chicote, um azorrague, né? Como falei no vídeo passado, e espanta as pessoas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 2, no capítulo 2, você vai ver. Então, você vai ver que a política estava ali, porque eles reuniam as pessoas poderosas para poder manter a política em pé, né? Então eles faziam os seus conchavos, né? Eles chamavam para o seu lado para poder agir por dentro da política, né? E também passar aquilo para o povo como liderança, porque tendo os fortes perto deles, eles chamavam a liderança. Então o que eles falavam era lei, e o que eles diziam as pessoas, muitos não acreditavam, mas eram obrigados a acreditar e viver aquilo que estavam falando. Então tinha que ser assim, né? Então acontece o quê? Jesus Cristo também está nessa parte da história. Então Jesus Cristo começa a fazer totalmente diferente, né? Ele começa a mostrar para o povo que realmente Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo vai fazer milagres, Jesus Cristo vai cuidar, Jesus vai dar força ao caído, né? Jesus Cristo vai trazer uma palavra da salvação para essas pessoas. E isso chama a atenção deles. Opa, aquilo que nós ensinamos chegou, Jesus Cristo, agora está fazendo totalmente diferente. Nós estamos perdendo o povo, porque o povo começou a seguir Jesus. Porque Jesus aceitava qualquer tipo de pessoa. Você vai ver na Bíblia, todos os tipos de pessoas Jesus aceitava, né? Está ao seu lado. Então, veja por aí. Então, o que acontece? A religião, política e religião. Nós somos um lado político, agora vamos para a religião. A religião foi lá, prendeu Jesus, né? Quando Jesus desceu do Getsemane, foram lá, que das pessoas que mais perseguiu Jesus foi Anás, né? Ele era um perseguidor nato de Jesus. Então, o que acontece? Eles chegam lá a um episódio que diz que o soldado Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Bem, até essa parte tá tudo certo. O soldado Malco, Jesus faz lá a restauração, né? Faz um milagre lá, a orelha dele volta ao normal. Só que Malco, ele era servo de Caifás. Veja só, complô ali, tem que ter alguém junto. E o que acontece? Eles pegam Jesus, prendem Jesus, tentam fazer uma pressão psicológica a Jesus, querendo humilhá-lo. Eles não conseguem. Vamos levar agora para a política. A política, quando chega na política, a política diz assim: eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Então vamos fazer o quê? Vamos levar para o povo. O povo vai escolher. Colocam Jesus e Barrabás. O povo escolhe através dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que estavam no meio do povo, buzinando no ouvido deles: Barrabás, Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. E acontece que Jesus Cristo foi condenado pelo povo. Religião, política, religião. Então você vai ver que agora esse povo crucifica Jesus pelas atitudes das escolhas deles, porque eles eram pressionados a fazer aquilo. Vai acontecer que Jesus é crucificado. Daí entra a política novamente, com um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele pede para sepultar Jesus. Correto? Ele pede para sepultar Jesus. José de Arimateia era um dos políticos também da época. Então ele tinha muito dinheiro. O que acontece? Ele vai escondido, vai falar: vamos lá, fazer lá alguma coisa lá, um funeral para Jesus. Tá, tudo bem. Os outros que tem o cacife, ele tá do lado ao contrário. Nós vamos dar um jeito de pegar ele. Prendem José de Arimateia, deixam preso, tomam tudo, suas posses, seu dinheiro, suas terras, tudo que ele tinha. Tomam tudo. Né? Então, política e religião se discutem. Você está vendo aí a história bíblica? Mas trazendo isso para os dias de hoje.
Vamos falar dos dias de hoje. Os cobradores de impostos. Então, você nasce pagando imposto, você morre, você vive pagando imposto, você morre pagando imposto e você continuar morto pagando imposto. Por que isso? Porque você paga imposto para viver, você paga imposto para nascer, você paga imposto para morrer. Por que isso? Privatização das funerárias e das capelas mortuárias. Esses aí tomaram conta aí das capelas mortuárias. Esses aí ou você paga o que eles querem ou acabou-se. E depois tem uma. Aí no cemitério você vai ter que pagar aí a tua taxa anual, que é os impostos, para a pessoa que está morta lá, enterradinho, guardadinho lá no lugarzinho dele, que acabou-se para ele ali. Mas ele tem que continuar, você tem que continuar, você que está vivo tem que pagar. Né? E daí vem aí uns mão pelada, já digo os mão pelada, mão pelada as pessoas conhecem com coatil, como rato, né? Esses mão pelada aí, ó, eles vêm aí falando assim, ó, vamos fazer vamos pro governo e vamos criar uma PEC para que nós não paguemos imposto dos nossos jatinhos, dos nossos impostos, dos nossos jatos. Sem vergonha, jaguara. Política e religião estão misturadas junto. E você vai ver que isso vai acontecer. O que acontece? Você que trabalha de manhã à noite, leva o seu dízimo lá, vê essas pessoas que além deles tirarem de você, eles vão se acumular lá com o governo para que o governo tire os impostos dele das coisas que eles compraram com o teu dinheiro. Não foi com o dinheiro deles, compraram com o teu. E com o teu dinheiro eles estão arrecadando, mas eles não querem pagar o que vai sair do bolso deles. Eles querem pagar só o consumo deles, o consumo, um pouquinho, não a alimentação, e olha lá, se não é você que paga, levanta o teu dízimo e oferta. Então eu quero falar sobre isso. Hoje as igrejas estão tudo misturadas e estão todas feitas aí. Política está suja, a religião está indo pelo mesmo caminho. Estamos vendo aí as igrejas aí sendo fechadas, pastores envolvidos com o escândalo do INSS. Procure no Google que você vai achar, tem bastante. Então, o que acontece? Vamos parar de ajudar essa gente, vamos parar de dar dinheiro para essa gente. Chega de você trabalhar e tirar o pouco que você tem para dar para os outros viver bem ainda, quererem, você paga imposto para nascer e para morrer e depois de morto continua pagando imposto. E eles querem tirar imposto para viver bem. Olha só que bonito. Pense nisso e analise. Agora fui, abraço.